Olá, professores, alô, estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o START, a hora do desafio. Sejam todos muito bem-vindos aí, aula produzida para a segunda série do ensino médio, do novo ensino médio. Esperamos que vocês todos aí nos acompanhem, estejam todos muito bem-vindos aí nesse semestre, né? Terminamos o acolhimento, então hoje nós começamos o aprofundamento propriamente dito, já aquela toda estrutura que vocês já conhecem. Como vocês sabem, existe aquela divisão, né? Da introdução, do desenvolvimento e da sistematização dessas aulas. Então, as aulas de hoje, essas duas primeiras aulas, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a introdução, né, do que a gente espera, do que vai ser desenvolvido aí durante esse semestre no nosso aprofundamento curricular, o START, a hora do desafio, o Clube de Exatas, resolução de problemas. Né? E problemas, vocês sabem que é com a gente, né? É matemática. O Leandro, nosso diretor, vai colocar o título, né, toda a estrutura da nossa aula para vocês. Hoje estamos aí no Clube de Exatas, introdução, aula 1, aula produzida aí por mim, apresentada também, aprofundamento curricular, o START, a hora do desafio. Estamos na unidade curricular de número 2, com quantas estratégias chegamos a uma solução, e o nosso componente curricular, né, aquela divisão, um dos 5 componentes curriculares, no caso aqui o nosso, é o Clube de Exatas, resolução de problemas, tem tudo a ver com matemática, mas vocês sabem que antes, né, o que precede aí toda a ideia da estrutura, dos problemas que a gente propõe para vocês, né, é sempre uma orientação, é sempre buscar mostrar para vocês qual que é a estrutura do nosso aprofundamento. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Vamos falar, então, do nosso componente curricular, tá, que é o START aí, hora do desafio, tá? Estamos na unidade curricular de número 2, nosso componente, o Clube de Exatas. Do que ele trata aí? Temos o componente de número 1, tá? Temos aí uma duração de 30 horas, o Clube de Exatas, resolução de problemas. Temos 2 aulas semanais, professores de matemática ou física podem trabalhar esse material aí com vocês, tá, ok? Ainda, tá, no nosso componente curricular, temos aí os eixos estruturantes. Cada atividade, ela aparece aí um eixo estruturante. Então, quando aparecer a lupinha aí, a gente sabe que a gente está tratando da investigação científica. Então, o foco aí da atividade é trabalhar e desenvolver a investigação científica. Temos aí, se aparecer a luzinha, estamos aí, a lâmpada, né? Estamos aí falando de processos criativos. Aquele aviãozinho é meio legal. Estamos falando de empreendedorismo e, finalmente, né, esse pensamento aí com as reticências, né? A gente está falando de mediação e intervenção sociocultural. Lembrando que toda aula ela é produzida tendo como referência o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento aí da segunda série do ensino médio, o famoso MAPA para vocês, tá ok? Ainda a estrutura do MAPA, o que nós temos? Temos o nosso aprofundamento curricular, né, que é o START, tá? Componente curricular que é trabalhado com vocês sempre ao vivo, né? Todos os componentes curriculares do START, eles são transmitidos ao vivo em dois períodos, né? Então, a gente tem aqui de manhã, conversa com vocês, apresenta a aula ao vivo, né? E depois temos aí a mediação, né? Temos aí a interação com vocês, e à tarde, isso é a reprise dessa aula que a gente trabalha aqui de manhã, e a interação também ela é ao vivo, às vezes com o mesmo professor, às vezes com um professor diferente, mas sempre tem a moderação ao vivo para vocês. Tudo bem? Estamos na unidade curricular de número 2, né? A gente insiste nesse pedacinho aí que é justamente para guardar mesmo, né? E a nossa unidade curricular aí, né, que todos os componentes curriculares do START trabalham, com quantas estratégias chegamos a uma solução, e aí a gente vai formar clubes, né, conforme vai aparecer aí para vocês. Então, o que acontece? Temos clubes, né? Como se integram os componentes curriculares? Está muito pequenininho, a gente vai aumentar isso aí depois, mas o que aparece aí em vermelho é o nosso, especificamente, é o clube de exatas, tá ok? Foi um recorte do material, tá meio escurinho aí, pequenininho no aplicativo, então por isso que a gente vai colocar um pouquinho maior aqui agora para vocês, os componentes curriculares e os seus respectivos professores. Temos aí o Clube de Jovens Leitores, a cargo da professora Tayana, Clube de Imagens, lá com a professora Fernanda. Fiz uma aula sobre o Clube de Imagens aí com a professora Fernanda semana passada. Temos aí o Clube de Quadrinhos com o professor Ed, o Clube de
e-esportes, né? Não é esportes, né? E-esportes e jogos digitais, aí a cargo da professora Mara. E ainda temos aí o Clube de Exatas, resolução de problemas, a cargo do professor Osmar, tá ok? Bom, o que a gente tem aí? Lá no Clube de Exatas, tratando especificamente aí da resolução de problemas, as atividades dessa unidade curricular existem objetivos. E quais são aí, se a gente estiver pensando nos estudantes? Eles experimentam processos investigativos sobre a perspectiva da resolução de situações problema. É esse o foco. Então, experimentar, esse é o verbo, né? Experimentar. Processo investigativo, testam, né? Experimentar é você testar, não é isso? E aí você testou, esse deu certo, esse não deu certo, e assim vai até encontrar aí a fórmula do sucesso. Depois disso, ainda analisam e testam diferentes estratégias para a resolução de problemas. Já estou produzindo as aulas aí para o final de agosto e é bem isso mesmo, né? As atividades, os problemas que são propostos, eles permitem a você fazer o quê? Testar hipóteses para chegar na resolução. Perceba aí que a proposta, né, do componente curricular é exatamente essa, não é? Então, quando você vai analisar, experimentar, né, analisar e depois testar, né, todas essas possibilidades para chegar em resultados. Em matemática isso é muito legal, né? Você rompeu aquele modelo tradicional, né? Que o modelo correto é esse, né? Então aquela escola tradicional, aquele modelo de ensinar matemática tradicional, né? Ele acabou sendo modernizado. Não que ele deve ser relegado, não é isso, de jeito nenhum, porque ele atendeu e serviu até quando tinha que servir, não tem problema nenhum. E mesmo porque a gente tem, em muitos aspectos, a gente tem uma educação muito moderna, muito ampla também, mas existe uma mescla aí com o conservadorismo, né? Vocês vão de concordar. Então existem modelos e métodos matemáticos que eles são conservadores mesmo. Outro dia encontrei um menino aqui na porta da EFAP, ele falou justamente isso, né, professor? A questão de se aprender tabuada, né? Então a tabuada é um modelo, né? Um modelo conservador ainda de matemática. A gente sabe que hoje, né, com esses aplicativos aí, você tem N formas de aprender matemática, tem a tabuada divertida, tabuada colorida, enfim, né? Então, tabuada falante, tudo que você quiser encontrar aí na internet, você encontra de modelos assim que servem, são um apoio muito importante. Mas ainda o modelo tradicional, aquele jeitão, vamos dizer assim, né? O pessoal do interior assiste muito aqui as aulas de ciência de mídias, né? Vamos usar a expressão ainda do jeitão caipira, né? De se aprender tabuado, ele é muito eficiente, com certeza, né? Eu adoro particularmente, tá ok? Mas é isso, tá? E sempre trabalhar com a ideia de não imposição. Principalmente aí com os pequenos, né? Enfiar a goela abaixo, né? A decoreba da tabuada não funciona muito. Então a gente tem modelos, né? E a proposta aí para o novo ensino médio é exatamente isso, né? Testar, né, modelos, né? Testar, né? Possíveis soluções, né? Mudar de estratégias, né? Mudar de rumos. Essa proposta, né? E a gente espera que vocês tenham entendido. A gente já vem falando isso o semestre passado inteirinho. Beleza? Vamos então? Olha lá o que a gente tem. Vamos fazer a leitura para vocês? Bom, texto um pouquinho longo, mas a gente vai devagar aí, tá ok? Bom, nesse componente, os estudantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre como eles próprios pensam na construção de estratégias de resolução de diferentes tipos de problema, desenvolvendo suas capacidades leitora, de curadoria de problemas e de criação também. A proposta é na forma de um clube de jovens, que legal, né? Que gostam de resolver problemas, criar oportunidades para que eles se tornem cada vez mais experts como resolvedores de situações problema em matemática, tá ok? Para isso, o que acontece? O foco do trabalho está voltado ao desenvolvimento de estratégias possíveis para se resolver problemas, destacado aí para vocês em negrita, exatamente isso, né? Estratégias possíveis para se resolver problemas e se foca muito em modelos diferentes de estratégias para chegar num resultado, numa situação, problema aí em matemática. Como que isso ocorre? Por meio de trocas com seus pares e diálogo.
tá ok? Colocando o estudante como protagonista, ampliando seu repertório e o conjunto de escolhas, enquanto estabelece com seus colegas um clube de exatas. Você percebeu que todos os aprofundamentos curriculares, né, dessa unidade curricular de número 2, eles formam um clube? Nosso aprofundamento Start aí, perceba que são clubes, né? Então a gente tem aí o clube da leitura, o clube da imagem, o clube de exatas, o clube de quadrinhos e assim por diante. Então veja, né? Essa ideia dos clubes, ela é bastante interessante. Por quê? Porque os clubes, elas agregam pessoas com interesses em comum, dentro da minha vã opinião. Tá ok? Então, o que acontece? Quando você tem um clube, você diz assim, poxa, eu pertenço ao clube de leitura. Ah, que legal. Quais são os seus interesses? Poxa vida, o meu interesse é aprofundar, é melhorar técnicas de leitura, né? Ser um leitor assíduo. E a leitura, ela amplia os horizontes, né? Do conhecimento em todos os sentidos, inclusive no de matemática, como a gente bem sabe tanto, né, que os componentes de linguagem, suas tecnologias de matemática, suas tecnologias estão integrados nesse aprofundamento curricular, como vocês sabem. Mas, falando especificamente aí do clube de exatas, a ideia é essa, né? Então, reunir pessoas que tenham interesses comuns, não é? Dentro da lógica do voluntariado, né? Do prazer, da satisfação em se pertencer a determinado grupo, né? Não é mais aquela coisa, professor, você fica no grupo X, você fica no grupo... Não, você não fica em nada, você opta, você diz, eu quero ir lá para o clube de exatas, bacana. E como que isso pode ser feito? Poxa vida, a gente tem muitas situações, né? O ambiente da escola é muito dinâmico, é muito vivo, e a gente sabe que você se unir com pessoas por afinidade é muito mais legal do que por imposição. Então, é exatamente essa a ideia. Então, veja qual que é a proposta aqui, que você já comece a amadurecer aí com a rapaziada que gosta de exatas, a estrutura de um clube. E aí, no decorrer das aulas, no decorrer de todo esse processo aí, a gente vai explicando como que isso vai acontecer até chegar lá na sistematização. Tudo bem? Então é essa a ideia. Mas assim, a gente já está dando um aperitivo para você, tá? A ideia, professor, a partir de hoje eu posso pensar em um clube de exatas, né? Que estrutura que ele vai ter? Pode, não tem problema nenhum. E vocês são muito bons para fazer isso, né? Falou em festa, falou em organização, né? Falou em montar alguma estrutura, a gente sabe que vocês têm uma capacidade muito grande. Beleza? Então é isso. Vamos lá na sequência. Então dê uma rodadinha aí para as pessoas se integrarem. E aí o que nós temos? A partir dessa experiência, né, de viver as situações e problemas, os estudantes serão convidados aí a fazer uma curadoria, tá? E o que é essa curadoria, né? A curadoria hoje é uma palavra muito comum, né? Hoje em dia se faz, a gente falava antigamente pesquisa, tá? A pesquisa é uma coisa, a curadoria é outra, né? O grande problema, o que acontece? Hoje a gente já encontra materiais, né? Quando a gente está fazendo uma pesquisa, encontra materiais assim de uma amplitude muito grande, é muita coisa, né? Então, quando você faz uma curadoria, você acaba fazendo o quê? Um filtro, né? Qualificando, né, esses materiais que você escolhe, porque assim, quantidade está lá disponível. Então, o que a gente busca? Busca qualificar esses materiais, tudo bem? Tá? Que sejam relevantes aí para a gente desenvolver o nosso trabalho, tá ok? Vamos fazer a leitura então, e aí o que acontece? Né? De forma que esses problemas, né, que a gente vai montar aí no clube de leituras, eles sejam relevantes, né, e que sejam semelhantes àqueles que a gente resolveu anteriormente, né? E aí qual que é a ideia? Construir junto uma problemateca. Olha, professor, estamos falando de coisas novas aí, problemateca. Sim, né? A ideia da problemateca, mas ela a gente vai amadurecer aí no decorrer das aulas. Bom, você já pode até imaginar, né? Então a gente vai ter aí uma biblioteca de problemas, que pode ser no modelo digital compartilhado ou não, mas isso aí a gente vai discutindo com vocês no decorrer das aulas, tá ok? O clube de exatas aí, visando a estrutura
dessa organização, vamos dizer assim, né, ela vai ter um estatuto, né, e a gente vai apresentar modelos simples para vocês desenvolverem, né, com regras, né, e todo aquele processo todo aí, tá ok? Mas isso aí a gente vai desenvolver ao longo das aulas, ao longo dos nossos encontros, tudo bem? Aí na sequência o que a gente tem, né? A gente pode pensar ainda, né, que a proposta dessa unidade curricular é a criação de um grupo em que a resolução de problemas vai contribuir muito para o desenvolvimento das habilidades que estão articuladas com as possíveis estratégias, né, utilizadas em diferentes contextos para chegar a uma ou várias soluções diante de situações e problemas apresentadas, né? Matemática é muito comum. O pessoal normalmente da matemática não gosta muito dessa questão. Ah, professor, tem muita leitura e tal. Mas isso é uma bobagem. Ler é extremamente importante para todas as ciências, inclusive matemática, tá ok? Bom, temos aí o pessoal da educação especial também, né? E aí o que acontece, né? O professor deve considerar suas potencialidades aí, né? Botar a galera para trabalhar em grupo, né? E tornar a aprendizagem acessível para todos, tá ok? A leitura compartilhada por um dos estudantes e a explicação por outro poderá contribuir para a compreensão das propostas apresentadas, promovendo a integração entre os estudantes e eliminando possíveis barreiras, incluindo o protagonismo de todos, muito importante para a gente, a integração aí. Tudo bem? Aí na sequência, o que a gente vai apresentar para vocês? Temos um vídeo aí, tá? Já que a gente falou tanto de problema, tá ok? A gente vai deixar a pergunta para vocês. Na sua opinião, o que significa resolver problemas? Aí o Matheus Dutra de Oliveira, lá da PEI Fadlo Aidar, lá da Diretoria de Ensino LS3, ele contribuiu demais com a gente aqui. E já deixo o meu agradecimento a toda a equipe lá do PEI Fadlo Aidar, lá na Zona Leste, né? Aqui de São Paulo. Matheus, obrigado direção da escola. Vamos rodar o Matheus, então? Olá, professor Osmar. Olá a todos que nos assistem. Eu sou o Matheus Dutra, aluno da Escola Estadual PEI Fadlo Aidar, e como muitos alunos eu tenho uma dúvida: como resolver problemas? O primeiro passo é ter a definição clara deste problema. Assim, nós podemos definir e planejar e como contornar essa situação e assim encarar o desafio de frente. Seja na vida ou na matemática, o problema está aí e ele precisa ser resolvido. Então, encarar essas situações, estudar todos os aspectos e aprender com esses acontecimentos são a forma mais simples e práticas de resolvermos este problema. Resolver problemas é ter noção do que se trata. Assim podemos planejar e contornar a situação. Dessa forma, encarar o desafio. Se nós tivermos passado por algo parecido, devemos lembrar de como foi causado e de como foi solucionado. No geral, também serve de aprendizado, para que assim não se repita. O Matheus falou um negócio legal, né? Obrigado, Matheus, mais uma vez. Tudo serve de aprendizado para você não repetir os erros. Então, é muito legal. Importante a contribuição dele aí, né? Se a gente for perguntar para 10 pessoas diferentes o que é resolver um problema, a gente vai ter 10 respostas diferentes. Tá? Mas é exatamente isso aí, tá ok? Pontos de vista é muito interessante, mas o objetivo final é sempre colocar, né, o estudante à frente aí. Tudo bem? Na sequência aí temos a definição do clube de exatas, tá ok? Uma indicação para vocês pesquisarem aí, bastante interessante, a gente não pode acessar esse material, mas sempre fica a dica aí para vocês, tá ok? Vamos ao momento da interação? Beleza aqui, tá? E aí, tá? Como você idealizaria um clube de exatas considerando as seguintes etapas? Vamos lá, tá? Primeira delas, a organização, planejamento, estatuto, membros e inserção de materiais. Bom, a gente vai no decorrer aí das nossas aulas, vamos falar muito sobre a construção, né, desse clube de exatas, né, toda essa estrutura que a gente imagina, a ideia é que ela seja simples, tudo bem? Mas já a gente volta para conversar mais. Nosso diretor está colocando para vocês aí o QR Code, para vocês fazerem a análise da aula, explicar para a gente aí o que deu certo, o que deu errado, sempre muito importante para a gente. Agradeço aí o Helder e o Daniel que estavam nas Libras aí trabalhando com a gente e toda a equipe de produção, né, que sempre faz com que essa aula aconteça, tá? Vamos chamar a vinhetinha e daqui a pouco a gente volta para conversar mais com vocês, tá bom? Até já!